E a gente segue falando sobre previsão do tempo, porque 7 estados foram afetados nos últimos dias por fortes chuvas em todo o Brasil. 12 mortes já foram confirmadas e para hoje a Defesa Civil Nacional emitiu alertas de chuvas intensas em Minas Gerais, Espírito Santo e também na Bahia. Para a gente entender melhor essa situação, saber também de que forma a gente pode, se prevenir, quais estados vão sofrer mais com essas chuvas, a gente conversa agora com o meteorologista e professor da UFRJ, o Anderson Luiz Silva. Professor Anderson, bom dia, bem-vindo aqui ao CNN Sábado e muito obrigada por nos atender. Olá, Nicole, tudo bom? Bom dia. Professor, por que a gente teve essas chuvas tão intensas, nos últimos dias? O que explica esse fenômeno? A gente está realmente no tempo disso acontecer? Sim, essa época do ano, a primavera, é aquela estação de transição que sai daquele inverno mais frio e seco, o clima mais frio e seco, para um clima mais quente e úmido. Então a gente começa a ter muitas características de ambas as estações. A junção de calor e umidade, que é típica do verão, e às vezes a passagem de alguns sistemas frontais, algumas frentes frias que alimentam ainda mais essa convecção, essas chuvas mais intensas, Então, ao longo desses últimos dias, dessa última semana especificamente, a gente teve o que a gente chama aí de um escoamento muito forte do oceano em direção ao continente. Então, a gente teve muita umidade vindo do oceano em direção ao continente, por isso que a gente observou que esses acumulados pluviométricos aí mais acentuados ao longo desses últimos dias se concentraram muito nesse litoral leste aqui do Brasil. Então, a gente viu aí volumes de chuva bastante expressivos em parte do Espírito Santo, de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e tudo bem na costa leste mesmo, porque a gente tem esse fluxo aí do oceano trazendo essa umidade e quando encontra a topografia local, a gente tem uma topografia bastante significativa aqui na costa leste do Brasil, essa chuva encontra essa topografia, as nuvens se formam muito mais facilmente com grandes volumes de chuva e essa chuva acaba se concentrando nessas áreas. E isso deve continuar nesses próximos dias, professor? Então, esse padrão já está começando a perder um pouco mais de intensidade agora aqui no Brasil. Esse escoamento já está começando a ficar um pouquinho menos intenso. Só que hoje, sábado ainda, a gente ainda tem muito fluxo chegando ali no litoral do Espírito Santo, Bahia, por isso que ainda tem esse alerta ainda de totais pluviométricos que ainda podem ser ainda consideráveis em parte do litoral do Espírito Santo, Bahia, parte de Minas, pega também um pouquinho aqui do litoral sul do Brasil também. Ao longo do domingo, essa chuva começa a dar uma trégua, ela começa a reduzir, mas ainda pode acontecer a qualquer hora do dia nessas regiões. Apesar dessas chuvas, então, continuarem, professor, elas devem ser tão intensas quanto a gente viu, por exemplo, nesses últimos dias, principalmente o que aconteceu lá no Paraná, na rodovia do Paraná. O senhor acredita que seja com essa mesma intensidade mesmo nesse sábado ou também já perdeu força para hoje? A expectativa, pelo menos as previsões que a gente tem, é que essa chuva seja um pouco menor. Ainda pode ser forte, mas em intervalos agora, em períodos um pouco menores. Não vai ser tanta chuva concentrada por várias horas seguidas ou vários dias seguidos. Então, especialmente no litoral de Santa Catarina, do Paraná, que já sofreu bastante com as chuvas aí nesses últimos dias, tem aí uma possibilidade de voltar a chover um pouco mais forte, especialmente entre esse domingo e segunda-feira. Porque a gente tem aí uma outra frente fria que já está ali entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, vai conseguir avançar um pouquinho mais pela região sul do Brasil aí até ao longo desse final de semana e por isso pode voltar a chover forte aí no litoral leste. Mas, a princípio, os modelos de previsão do tempo não indicam que serão volumes de chuvas iguais a esse que a gente observou nesses últimos dias. E essa contenção aí das chuvas, como elas perderam força, isso deve se manter ao longo desse mês de dezembro, até mesmo de janeiro também, que é quando a gente vê que, infelizmente, muitos desastres acabam acontecendo, cidades que ficam totalmente alagadas, pessoas que perdem suas casas, muitas vezes acabam perdendo a vida, nessas ocorrências. Como que deve ser esses meses de dezembro e janeiro, professor? Então, essa época do ano, a gente está em dezembro e janeiro, é o que a gente chama aí o pico da nossa estação chuvosa. Então, a estação chuvosa começa ali mais ou menos em outubro, vai ganhando força. Dezembro e janeiro são os meses que a gente registra os maiores volumes de chuva nessa porção central aqui do Brasil. Região sudeste, centro-oeste, parte do sul, parte do norte do Brasil também, até ali o interior da Bahia. Climatologicamente, na média histórica, essa época do ano chove bastante nessa região.
O problema é quando essa chuva se concentra em períodos irregulares. Então, a gente ainda tem expectativa de que a gente possa ainda ter aí novas chuvas que vão se concentrar de maneira bastante acentuada em curtos períodos, formando aí em alguns momentos, especialmente na região sudeste do Brasil, aquele canal de umidade que a gente conhece como zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela faixa de nuvens que veio desde lá do norte, passa pelo centro-oeste, sudeste, até o Oceano Atlântico, provocando muita chuva aí por 3, 4, até mais dias consecutivos. Então, é comum e é possível que nesses meses de dezembro e janeiro a gente volte ainda aí a registrar chuvas bastante intensas nessa área do Brasil, especialmente nesse setor central do país. E professor Wanderson, eu queria passar agora com o senhor pelas regiões aqui do país, até para a gente conseguir dar esse panorama e até mesmo algum alerta, de repente, para quem mora nessas regiões. Vamos começar pela região sul e aí eu vou pedir para o senhor dar as informações tanto desse sábado quanto também do que a gente pode esperar para a semana, por favor. Sim. No sul do Brasil, a chuva diminuiu um pouco mais de intensidade, agora nesse sábado, mas a gente ainda tem aquele padrão, os dois ingredientes principais para formar nuvem e chuva, que é calor e umidade, especialmente no interior da região. Então, a gente ainda tem possibilidade aí daquelas pancadas de chuvas que ocorrem de forma isolada e passageira, mas que pode ter aquele volume de chuva no curto período, causando transtornos, mas de forma bem passageira, não é nada que vai ficar de maneira contínua, especialmente entre a tarde e a noite. No litoral de Santa Catarina e do Paraná, já choveu bastante, pode voltar a chover um pouco mais intenso, especialmente no domingo e também no início da próxima semana, aí, com uma nova frente fria passando pelo oceano e organizando novas instabilidades nessas áreas. E na região sudeste, como é que fica essa previsão? A região sudeste também tem esse panorama bastante típico de verão no interior da região, especialmente no interior de São Paulo, de Minas ali, ou seja, sol, calor, sol entre nuvens, calor e pancadas de chuvas que podem ser localmente fortes também entre a tarde e a noite, mas de forma bastante passageira. O alerta é um pouquinho maior para o litoral de São Paulo, especialmente também entre final de domingo, noite de domingo e ao longo do início da próxima semana, onde também pode voltar a ter chuvas um pouco mais intensas no litoral paulista. A gente até conversou agora há pouco com a Neila Guimarães, que é nossa repórter lá em Brasília, e eu mencionei com ela que a gente ficou aí há mais de 100 dias sem ver chuva na capital federal, que frequentemente, anualmente sofre aí com esse problema da seca por um período do ano, e ela informou que nesse fim de semana deve ter também previsão de chuva. Como é que fica, então, a região centro-oeste, professor? Então, tanto para Brasília quanto para os demais estados ali também, Goiás, Mato Grosso do Sul também, volta a chover também. A chuva está já de maneira mais frequente nessa região. Então, o período seco principal é entre o final do inverno e o início da primavera, que vem daquele período bastante seco, sem chuva quase nenhuma ali na parte central do Brasil. Agora, esse calor e umidade que já começa a se concentrar na região agora de forma muito mais frequente, já volta a trazer essas pancadas de chuvas que, inclusive, também podem ser fortes também entre a tarde e a noite, tanto para Brasília quanto para os demais estados da região centro-oeste também. Tá, e para a gente finalizar subindo aqui no nosso mapa do Brasil, como é que ficam as regiões norte e nordeste, por favor? Então, no norte como um todo também é o mesmo padrão. Sol, pancadas de chuvas, é aquela região onde praticamente ao longo de todo o ano a gente tem aquele mesmo padrão mesmo de calor, umidade, ali formando aquelas pancadas de chuvas que devem se estender por todos os estados da região norte do Brasil. Na região nordeste, o alerta é um pouquinho maior para o litoral da Bahia. O litoral da Bahia ainda pode ter chuvas aí um pouco mais expressivas, especialmente no decorrer desse sábado e no domingo também, por conta daquela umidade que ainda está vindo do oceano em direção ao continente ainda de forma bastante significativa. Aonde não chove no Nordeste é especialmente a porção centro-norte do Nordeste. Então, estados ali como Rio Grande do Norte, Ceará, o Piauí, são os estados do Brasil aí que estão fora do caminho da chuva. Então, devem ter aí um tempo mais seco ao longo desse final de semana. Perfeito, professor. Obrigada, por trazer para a gente todas essas informações, essas previsões, para todas as regiões do país. É de muita importância, que a gente mencione tudo isso, justamente para as pessoas poderem se preparar, já ficar em alerta, de repente já ficar de olho também nas redes sociais de defesa civil, seja do município, seja do estado, para saber como é que está a situação e, de repente, conseguir evitar aí alguma situação inesperada ou
ou algo que a gente, infelizmente, acaba vendo, como eu mencionei anteriormente, em muitos estados, principalmente nessa época do ano. Obrigada mais uma vez, viu, professor Wanderson Luiz Silva, que é meteorologista e professor da UFRJ. Um bom fim de semana para o senhor e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia.